Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aperte o sininho, curte o canal para que o YouTube reconheça o canal e o canal possa avançar pregando o Evangelho. Ontem nós tivemos a oportunidade de estudar a palavra do Senhor e hoje temos mais uma rica oportunidade de estudarmos mais uma vez a palavra de Deus. No vídeo que eu postei ontem, eu falei sobre a invasão de Jerusalém. A profecia foi cumprida. Morreram homens, mulheres e crianças. Mas hoje eu quero contar um desfecho diferente. E o título do estudo de hoje é Cristão providencialmente preservados. A graça e a providência de Deus são reveladas nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Mesmo em meio à destruição, nós vemos a graça e a misericórdia de Deus. Sestio Galo e os exércitos romanos cercaram a cidade em um movimento inesperado. Quando seu ataque parecia iminente, eles se retiraram. Eles já tinham sitiado, já tinham cercado a cidade. Mas, de repente, eles mudaram de ideia. Eles fugiram. E os exércitos judeus os perseguiram e obtiveram uma tremenda vitória. Irmãos, com a fuga dos romanos, os cristãos de Jerusalém fugiram para Pela, para Pérea, além do Jordão. Era a mão de Deus guiando o seu povo. Era a mão de Deus guiando aqueles cristãos. Inesperadamente, o exército romano, eles fogem. E o exército dos judeus persegue-os e obtém a vitória. Mas quem os ajudou a vencer? Foi o Senhor, foi Deus. Eu queria ler na íntegra um trecho do livro Grande Conflito. Eu já quero fazer um apelo a você: leia esse livro, adquira esse livro, me procure, eu estarei presenteando gratuitamente esse livro. Que diz assim o texto: o sinal prometido fora dado aos cristãos que aguardavam, e agora todos tiveram oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos impediram a fuga dos cristãos. Nem os exércitos romanos, nem os judeus poderiam impedir a fuga dos cristãos. Por que não puderam impedir? Porque as mãos do Senhor estavam ali. As mãos do Senhor estavam sobre o seu povo. Agora, o que a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus? Em Salmos 46, no verso 1, é um salmo forte que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Está passando por lutas? Está passando por dificuldades? Deus é o nosso socorro, presente nas tribulações. Esse salmo é um salmo forte. E esse salmo levou a Martinho Lutero a compor o magnífico hino chamado Castelo Forte. Eu sugiro que vocês pesquisem lá esse hino, o Castelo Forte, composto por Martinho Lutero. É um hino poderoso, é um hino forte, baseado no livro de Salmo, no capítulo 46. Isaías 41, no verso 10, assim nos diz:
Não tema, porque eu estou com você. Está com medo? Deus está conosco. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Está se sentindo fraco? Deus nos dá força. Sim, eu ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Embora não estamos livres, amados, de sofrimentos, de perseguições, de angústias, Deus é o nosso socorro no momento certo. Nas horas de dificuldades, Ele está sempre presente ao meu e ao seu lado. Deus é soberano sobre os eventos na terra para o cumprimento dos seus propósitos. Embora às vezes Ele altere seus planos com base em nossas escolhas, seu plano final se cumprirá. Os planos de Deus sempre se cumprem na minha e na sua vida. As promessas de Deus nunca falham. Deus nunca falha em suas promessas e Ele cumpre todas as suas promessas. Os fiéis enfrentarão dificuldades. Sim, enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos morte pelo nome de Cristo, pela causa de Cristo. Porém, nos momentos mais difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, Deus sustentará o seu povo. Deus sustentará a sua igreja. Não desanime, porque Deus é contigo. Não desista do caminho, porque o Senhor está com as suas mãos fortes, nos guiando, nos direcionando. Até que ponto vai a batalha contra o mal? Até que ponto? Até quando vai durar o grande conflito? A luta entre o bem e o mal? Até quando? Deus permite que alguns sofram e até morram como mártires pela causa de Cristo. Deus permite. Como no passado, muitos mártires morreram pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho. Porém, Deus está nos sustentando. Esse fato contradiz a ideia de proteção de Deus? É uma pergunta que nos vem. Hebreus capítulo 11, verso 35, nos dá uma informação muito esclarecedora da palavra do Senhor, da palavra revelada do Senhor, que diz assim, verso 35 ao 38. 35. Milhares receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, passaram por zombarias, outros por açoites. Sim, e até o dia algemas e prisões. Verso 37. Foram apedrejados, foram provados, foram cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados e afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Muitos cristãos no passado passaram por lutas, passaram por perseguições, passaram por morte, viraram mártires pela causa de Cristo. E no futuro, nós passaremos por todas essas coisas. Virá perseguição e nós passaremos por essas coisas. E muitos de nós seremos
mártires de Cristo. Muitos de nós seremos torturados e sofreremos pela causa de Cristo. Apocalipse, capítulo 2, no versículo 10. Vamos ao livro da Revelação. Apocalipse, capítulo 2, no versículo 10. Assim diz. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não precisa temer. Não precisa ter medo das coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres posto à prova e teres tribulação de 10 dias. Irmãos, não tedes medo da provação. Não tedes medo das dificuldades, não tedes medo da luta diária, porque o Senhor está com cada um de nós. O diabo tentará o povo de Deus. O diabo tentará a mim e a você, assim como também tentou a Cristo. Cristo foi tentado de todas as formas, mas ele não cedeu a nenhum momento. Que possamos, amados, estar forte, que possamos estar firme nas mãos do Senhor, para não cedermos à tentação. Nós passaremos por tribulações, como foi feito com o povo de Deus no passado. No passado, o povo de Deus enfrentou morte, enfrentou luta, viraram mártires, muitos deles. Enfrentaremos a morte também, enfrentaremos também o sofrimento, pelo nome de Cristo. Mas o galardão dos fiéis é certo, e a nossa vitória, ela é certa no Senhor. Só poderemos vencer em Cristo Jesus. Tem um texto do grande conflito que diz: os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo pela violência foram em vão. Os esforços de Satanás para destruir a igreja, os esforços de Satanás para destruir o seu povo, é em vão. Porque o general da batalha, o Senhor das vitórias, está lutando por mim e por você. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando esses fiéis líderes tombavam em seus postos. Com a derrota, venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. Quantos morreram, amados, por pregar o Evangelho? Quantos morreram pelo nome de Cristo? Só buscarmos na história. Ver a história dos discípulos, ver a história de Isaías, ver a história de Paulo, ver a história de João Batista. Muitos deles morreram. A história de John Hus, Jerônimo, que foram queimados na fogueira e ainda assim louvavam ao Senhor. Leia o grande conflito, lá está relatando essa história. Amados, podemos passar por luta, podemos passar por dificuldades, mas o Senhor está presente em nossas vidas. Os escritos bíblicos, certamente, os escritores bíblicos certamente conheciam a dor e o sofrimento, mas escreveram sobre o amor de Deus. Como podemos experimentar o amor de Deus por nós? Amados, vivendo uma vida de entrega, vivendo uma vida de entrega no caminho do Senhor, uma vida de entrega no poder do Espírito Santo e buscando intimidade com Deus. Só poderemos vencer as nossas lutas como esses homens venceram no passado, homens de Deus venceram no passado, se apegarmos ao Senhor, se buscarmos intimidade com Cristo, buscarmos intimidade com o Espírito Santo, que nós possamos ser batizados pelo Espírito de Deus e que possamos
a cada dia, nas lutas, nas tribulações, vencermos, não por nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Que a graça e a paz da parte de Deus esteja com todos nós e que todos possam ver em mim, em você, um vencedor em Cristo Jesus, e que todos possam ver em mim, em você, o brilho do Espírito Santo. Amém?